Olá! Para você que ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @NayaraCrisóstomo. E hoje nós estamos aqui para fazer mais um episódio da websérie O que Esperar Enquanto Se Espera. Hoje nós vamos falar sobre os itens polêmicos do enxoval do bebê. Comprar ou não comprar? Antigamente não existia isso. A gente tinha o que tinha e usava o que tinha, não é verdade? Mas hoje, com muita tecnologia, muita coisa chegando, existem um nicho muito grande sobre muitos produtos, não é? E muitos desses produtos, às vezes, ao invés de nos ajudar, acaba atrapalhando na criação e no contato com o bebê, né? Então, hoje, pela ciência, por estudos, pela medicina mesmo, a gente consegue compreender que nem todas as coisas são boas para o bebê. E hoje nós vamos falar aqui de alguns itens polêmicos, tá bom? Não que os itens que a gente for falar aqui, não é que a gente não deve comprar, né? Você que é mãe, você que tá aí esperando seu bebê, você sabe o melhor pro seu bebê. A gente só vai complementar e dar algumas dicas e sugestões que podem ocorrer ou não, né? Imprevistos, algumas coisas assim, pra gente já ficar meio que na expectativa, né? Será que isso compensa pra mim ou não vai compensar pra mim, tá bom? Então, o primeiro item que a gente vai falar, que é polêmico, é a mamadeira. Bom, a mamadeira, muitas vezes, existem mães que não querem amamentar. E isso é todo o direito da mãe, né? Apesar de ser muito bom amamentar, apesar de ser bom para o bebê, bom para a mãe, o vínculo, né? Às vezes, tem mães que não gostam, não querem amamentar. E tá tudo bem, é uma decisão dela, né? Tem muitas mães que querem amamentar, mas não podem amamentar. Também é um caso que a gente pode entrar aí com fórmulas e tal, e a gente vai ter que utilizar mamadeira. Mas quando a gente tá fazendo enxoval, esperando esse bebê chegar, a gente já tem aquele sentimento, né? Se você quer amamentar, se você tem esse sentimento de amamentar, lembrando que a amamentação exclusiva para crianças aí de até 6 meses, pelo menos, é muito bom, viu, gente? Evita doenças, evita muita coisa, o bebê cresce muito mais forte com o seu leite, tá bom? Então, só lembrando aí. Mas, e aí? Eu quero amamentar, eu quero tentar, né? Mas eu compro a mamadeira ou não compro? Bom, a recomendação é que se você quer amamentar, é melhor você não comprar. Porque às vezes, à noite, quando o bebê tá querendo mamar e não tem mamar, às vezes seu peito tá doendo, né? Machucou, às vezes você não tá conseguindo ter o leite ainda. Você vai precisar de uma mamadeira. E às vezes não é em todas as cidades que existem 24 horas de algum lugar vendendo mamadeira. Então, assim, é importante você ter uma guardada para caso você necessite, esses casos extremos, tá bom? Mas recomenda-se não ter a mamadeira por conta de que, se você sabe que ela tá lá, qualquer coisinha você vai pegar a mamadeira e vai dar. Mas assim, eu acho que a mamadeira, apesar de ser um item polêmico, e eu não vou também querer, né, nesse primeiro momento oferecer mamadeira, eu acho importante a gente ter uma mamadeira em casa, tá? Nesse primeiro momento. Não sei se eu tô certa nisso, né? Porque hoje em dia existem como a gente dá no copinho, na seringa, né? Porque faz aquela confusão de bico às vezes, né? Com o bico do seio, o bico da mamadeira.
Mas mesmo assim, né, é importante, eu acho, você ter. Bom, se eu estiver errada, comenta aqui embaixo comigo o que você tá achando de tudo isso, tá bom? Outro item também que é bem polêmico é a chupeta. E aí? Por quê? Chupeta entorta os dentes, né? Chupeta não é bom. Mas e se o bebê tá chorando demais? Daí, às vezes, tem pessoas que falam que a chupeta calma, né? Tudo. Então, mas não é importante você comprar esse item antes. Eu não acho importante comprar, né? Existem vários outros tipos de coisas para você acalmar o bebê. Talvez uma cólica, né? Que você vai colocar um saquinho lá para poder fazer com que essa cólica passe. Às vezes não é a chupeta que ele quer. Muitas vezes eu vejo que o bebê tá chorando, a mãe dá a chupeta, o bebê joga a chupeta fora, a mamãe coloca de novo a chupeta na boca do bebê, sabe? Assim, forçando o bebê a pegar essa chupeta. E depois que esse bebê pega essa chupeta, minha filha, vai ser difícil você desmamar esse bebê aí, viu? Sem essa chupeta. Então, eu acho que chupeta não é um item essencial para você, nesse primeiro momento de enxoval, gastar dinheiro com isso e comprar a chupeta, tá bom? Bom, agora eu vou entrar em... Tem mais 3 itens só que a gente vai falar aqui, e são itens polêmicos e que existem sim uma ciência dentro desses itens para você não usá-los, tá? Ou usá-los da maneira adequada. Por exemplo, cobertores, né, para o bebê. Usar ou não usar, comprar ou não comprar. Hoje em dia existe aqueles cobertores que você veste o bebê, né? Não são cobertores igual a gente tem cobertores. São sacos cobertores, né? E esses sacos, eles têm, acho que... Se eu estiver errada e alguém souber mais aqui, corrija aqui nos comentários pra mim, tá bom, gente? Mas eu acho que existem 3 níveis desses sacos, né? Acho que é o número 1, o número 2 e o número 3. Por quê? Quanto mais níveis, maior o nível, mais grosso esse cobertor é. Porque às vezes seu bebê não vai nascer no inverno, né? Mas você... vai nascer no verão, mas você quer um cobertor, assim, fino, uma mantinha fina, para proteger mais ele, né? Porque às vezes também a gente sabe que desde aí da época dos nossos avós, né? A gente sabe que o bebê mais enroladinho, principalmente esse bebezinho aí, de até uns 3 meses, 2, 3 meses de vida, ele precisa, né, de se enrolar, ele precisa de proteção, porque ele ainda acha que ele tá dentro do útero da mãe, então ele precisa dessa proteção. Então, hoje existem esses cobertores, que você coloca o bebê dentro, né? E por que que isso é importante? Você ter esses sacos cobertores e não os cobertores convencionais que a gente está acostumado. Principalmente na hora de dormir à noite, porque durante o dia você vai estar ali perto, você pode fazer um charutinho, né? Para quem não sabe fazer charutinho ainda, se vocês quiserem aprender, deixa aqui nos comentários também que a gente vai ensinar a fazer um charutinho aí com coeiro, com fraldão, né? Com cobertinha mesmo, cobertores. Mas o charutinho, ele é importante sim durante o dia, né? Ou quando você vai sair para algum lugar. À noite é importante você ter pelo menos 1 ou até 2 sacos desse para colocar o seu bebê. Por quê? O bebê ele tem movimentos involuntários, né? E ele movimenta e depois ele não sabe voltar. Então, se ele leva um pedaço desse cobertor para o rosto, se ele leva, né, não sei como, esse cobertor para o rosto, infelizmente, corre-se o risco muito grande dele vir a afogar, a se sufocar na própria roupa dele, né, no próprio cobertor. Então, por isso que indica-se sacos e não cobertores, ok?
Pegando ainda o nicho de cobertores, hoje em dia existem as naninhas, né? As famosas naninhas, que são lindas, são meigas, são fofas. Existe de algodão, existe de um monte de tecidos, né? O que são essas naninhas? Para quem ainda não sabe, né? Para quem não conhece. É um pedacinho de bichinho, uma carinha de um bichinho, alguma coisa assim, com um pedacinho de tecido, uma fralda, né, uma cobertinha, e aí você deixa próximo do bebê para ele ir pegando, sentindo o aconchego, né, da naninha, o cheirinho e tal. E muitas crianças se apegam às suas naninhas e ficam aí até os seus 4 anos com a naninha, né, desde o nascimento. É legal, é importante e é bonitinho, mas nesse primeiro momento, né, de 0 a 3 meses, não é legal a naninha. Por quê? O bebê, ele tá conhecendo o mundo. Ele nem sabe o que é essa naninha. Ele não tem a destreza de pegar essa naninha, de colocar essa naninha perto dele. Ele não conhece isso, ele não precisa disso. Então, naninha, gente, depois do 4º, 5º mês, tá? Porque acontece a mesma coisa com os cobertores. Você põe o seu bebê para dormir, coloca uma naninha do lado dele ali, o movimento involuntário que ele fizer pode levar essa naninha para o rosto, e essa naninha é um pedaço de pano, e esse pedaço de pano pode sufocar o seu bebê, tá? É chato falar isso, mas é real, né? Já aconteceu de sufocamentos e de até, infelizmente, óbitos de crianças por conta dessas pequenas coisas, que muitas vezes a gente quer proteger o bebê e a super proteção que a gente faz não é certa, tá bom? Então, são algumas dicas aí, alguns macetes, algumas sugestões, tá, pessoal? Então, naninha, nesse primeiro momento, entre até os 3, 4 meses, não é recomendável, tá bom? Só para enfeite mesmo. E agora nós vamos falar do último item que eu escolhi aqui da lista, lembrando que se você lembrar de outro item aí, se você tiver outra coisa aí polêmica que você acha, né, que a maioria das pessoas querem comprar, mas ainda são polêmicas, digita aqui pra mim, deixa nos comentários o que você tá achando aí, o que você achou desses itens, se você tem outros itens também, tá bom? Digita aqui nos comentários que eu vou adorar saber e conversar com você, tá bom? Bom, então o último item são os travesseiros, né? Existem travesseiros maravilhosos, né? Existem mães que gostam de comprar até mais de um travesseiro para o bebê. Assim que ele nasce, já coloca ele lá no travesseiro. Só que o bebê não precisa de travesseiro, viu, gente? Travesseiros no bebê não precisa. Por quê? Se eu conseguir uma imagem, eu vou deixar uma imagem aqui para você, como que é a coluna do bebê com o travesseiro e sem o travesseiro, tá bom? Para vocês verem a diferença. Por quê? O bebê, ele é molinho, né? Os ossos dele ainda, né, estão em formação, ele é muito molinho. Então, qualquer jeito que você deixe o seu bebê, pode ser que isso vai prejudicar ele mais para frente. E o travesseiro é um item que pode sim prejudicar a coluna cervical do seu bebê mais para frente, sabia? Estudos médicos comprovam isso. Se o seu bebê tem refluxo, se o seu bebê, né, e isso é importante também, pelo menos até o 3º mês, que você não permaneça com o colchão reto, que você incline um pouco esse colchão. Mas é o colchão, não é travesseiro. Seu bebê não precisa de travesseiro, porque você vai acabar prejudicando a coluninha cervical dele aqui, o pescocinho dele. O que seria legal para refluxo, né, anti-sufocamento também, é você fazer essa pequena inclinação, seja no berço, no carrinho, até na cama mesmo, tá? Mas é uma inclinação total, não só um travesseiro. Então, travesseiro não precisa, gente. Até 1 ano ou mais, não precisa de travesseiro, tá bom? Tem muita gente aí adulta também que nem dorme com travesseiro, né? E tem muita gente que dorme com travesseiro e amanhece com o pescoço doendo, pode ser o seu travesseiro. Então, fica de olho aí.
Bom, se você gostou então dessas sugestões, dessas dicas, deixa aqui pra mim o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra poder me ajudar aqui. E eu vou ficar muito feliz, tá bom? Compartilhe esse vídeo se você acha importante outras pessoas saberem disso também. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Tchau, tchau!